Beleza, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Eh, já temos aqui 22 pessoas, né, com a possibilidade de crescimento, o pessoal vai chegando, mas estou feliz aqui hoje que a gente está trazendo o Lucas Nogueira, um cara que já conheço de longa data, trabalhou comigo no meu time, lá na época de Globo, né, a gente teve uma aproximação muito grande, é um amigo que o trabalho promoveu aí, né, essa amizade, e além disso é um grande contribuidor aqui, um contribuinte, eu acho que, desse grupo, que é o ServiceNow Train lá, vou falar desde o início, mas de uns tempos para cá, né, um ano mais ou menos ali, a gente juntou algumas pessoas para ajudar aqui, contribuírem na administração desse grupo, de várias coisas que são necessárias para esse negócio rodar. E ele já teve diversas vezes aqui apresentando, já teve diversas vezes como o cara que recebe as pessoas, porque muitas vezes, quando a gente tinha reunião toda quarta-feira, eu não podia fazer por compromissos ali, então ele já recebeu aqui vários convidados, e hoje está sendo recebido como um convidado aqui para falar de um tema que é a IA generativa, né, das novas tendências aí do mundo, e que a ServiceNow também está de olho nisso, e trouxe para dentro da plataforma. É um assunto que muitas pessoas ainda não conhecem, eu mesmo conheço bem, né, raso ali, não tenho conhecimento, então é um assunto muito legal para a gente difundir aqui no grupo. E é isso, essa reunião será gravada, vai estar lá no canal depois da edição, e vocês vão poder consultar por lá também. Legal? Então, seja bem-vindo, Lucão, o bastão está contigo aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Eric, mais uma vez pela recepção. Realmente é bem nostálgico, né, fazer uma outra apresentação depois de tanto tempo, né? Teve aí a sua cirurgia que você passou, enfim, a gente ficou um tempão sem fazer a apresentação. E, cara, realmente tem muita coisa para falar, né, a respeito de IA generativa, mas eu gostaria de começar falando da minha pessoa. Vou até compartilhar aqui a tela, porque acredito que nem todos me conhecem, então vou fazer uma pequena apresentação, não vou tomar muito tempo, não. Opa, vou pegar o F11 aqui. Conseguem ver minha tela aí? Já está aparecendo aqui para gente. Show, deixa eu tirar essa parte aqui, que essa aqui é minha. Bom, só falar, complementar também, que eu tô com saudade daquele churrasco lá no Rio de Janeiro. A gente já teve a oportunidade de ir lá para o Rio de Janeiro comer um churrasco também na casa do Eric, mas o último que teve não deu para ir, por Fique à conta das vontade, agendas. quem quiser aparecer, de vez em quando aparece o pessoal, né? O grupo é grande, tá? O pessoal tem gente até de fora do Brasil aqui. De vez em quando aparece gente aqui no Rio, me dá um alô, a gente toma um café, almoça. O último que teve aqui foi o Fábio, que é lá do Maranhão. O cara tava aqui no Rio e falou: pô, Eric, tô aqui. Eu falei: vambora. Marcamos lá, a gente almoçou e foi legal pra caramba. Então, fiquem aí também, quem tiver por aqui, só dá um ping que a gente aparece. Boa. Cara, só complementando também, acho que é um ponto importante aí a respeito desse recrutamento, né, que o pessoal faz das pessoas do Brasil para fora. Eu vi um tempo atrás, não sei se vocês acompanham, tem um podcast que fala só sobre IA generativa, e eles estavam comentando esse mesmo ponto, né, sobre IA, inteligência artificial, não só generativa, que os recrutadores, as empresas alegam que os brasileiros são muito criativos, e por isso eles gostam de ter os brasileiros nas equipes, porque quando a pessoa enfrenta um tipo de desafio, ela consegue sair do outro lado de forma criativa, coisa que os demais, às vezes, talvez pela cultura, enfim, acaba não saindo do outro lado. E, realmente, quem sabe da plataforma se especializa, não falta oportunidade, nem no Brasil e nem fora. Outro dia, eu estava olhando meu LinkedIn e recebi um contato de um recrutador lá da Itália. E o pior é que ele nem se deu ao trabalho de traduzir, ele mandou tudo em italiano para mim. Eu falei, cara,
Deixa eu usar o Google Tradutor aqui, porque não estou entendendo nada. Mas, enfim, tem oportunidade para todos e, com certeza, quem está se especializando vai continuar recebendo a oportunidade, né? E o que vai trazer mais oportunidade, mais do que nunca, na verdade, é essa tal de IA generativa, né? Hoje eu vou estar apresentando para vocês esse tema. Eu comecei como entusiasta, né, de IA generativa, mas agora eu estou levando isso bem a sério, estou fazendo vários cursos, me especializando bastante e, bom, vou tentar comentar com vocês aqui. Bom, um pouquinho sobre a agenda de hoje, eu vou me apresentar, vou falar um pouco ali sobre a evolução da IA generativa. Para quem não conhece, né, existe uma história por trás, ela não começou hoje, né, inteligência artificial por si só não começou hoje, existe toda uma história por trás. Eu vou simplificar também um pouco, né, trazendo alguns exemplos do que é. Vou apresentar para vocês alguns modelos de inteligência artificial generativa, também vou falar um pouco sobre o Now Assist. Infelizmente, o Now Assist ele não funciona em PDI, somente em instâncias de cliente. Mas, graças à nossa amiga Jéssica, não, desculpa, é a Cris, ela fez um artigo postando recentemente como configurar. Então, eu fiz algo similar, como seria a interação que eles colocam, né, dentro do próprio Virtual Agent. Então, eu vou compartilhar com vocês também aqui o que eu fiz de código, né, qual foi a solução que eu trouxe para fazer essa integração entre os dois. Também vou falar um pouco a respeito de mercado. Existem alguns pontos bem interessantes a respeito do que está acontecendo no mercado como leis. Será que existem leis para poder gerir, enfim, guiar essa parte de inteligência artificial? Existem problemas no mundo lá fora a respeito dessa inteligência artificial? E também vou ali abrir um espaço para dúvidas e também compartilhar com vocês um pouco dos meus contatos. E qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode levantar a mão, pode colocar aqui no chat, vamos interagir, vamos fazer uma coisa bem, bem dinâmica, tá bom, pessoal? Bom, meu nome vocês já sabem, né, mas o que vocês não sabem é que eu sou casado, tenho uma menina, com muito orgulho, né, sempre quis ser pai de menina, não sei porquê, enfim, antes de casar, inclusive, já tinha o nome, e chama Lorena, tem 3 anos. Eu sou também um amante da tecnologia, cara, eu amo tecnologia de paixão, gosto também de viajar, de fazer academia, andar de bicicleta, gosto de filmes de ação, né, aqueles famosos tiro, porrada e bomba. Também atuo com TI há um pouco mais de 12 anos, né? Alguns me conhecem mais agora por estar um pouco mais presente no LinkedIn, mas a minha trajetória ela começou lá por volta de 2012, né? Esses primeiros 7 anos de mercado, eu atuei em automação predial, então, onde eu programava ali CLPs, desenvolvia toda a parte lógica e também a parte gráfica, né, do projeto, implementava no cliente, testava, eu criava os treinamentos, realizava os treinamentos, produzia toda a documentação, enfim, era o famoso Severino, né, fazia de tudo, inclusive a própria operação assistida e a sustentação, se tivesse algum problema, alguma alteração, precisava fazer também. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ter uma curiosidade um pouco maior, né? Como que funciona, né, por trás? Porque a ferramenta que eu usava na época, ela também era low code e era só caixinhas, não tinha ali uma opção de você colocar um código, era só caixinhas. Uma caixinha conectava na outra caixinha e a coisa acontecia. Eu falei, pô, como que funciona uma linha de código, né? Escrever um if, um else ali, e aí eu comecei a fazer a faculdade de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, lá na Impacta, na unidade da Barra Funda. E lá teve um evento chamado Feira das Carreiras, até publiquei hoje no LinkedIn, enfim, esse fato, onde eu comecei e tive a minha primeira oportunidade numa consultoria que chama Alpar. Provavelmente vocês já devem conhecer ela também. E aí, a partir daí, eu comecei a atuar em vários clientes, né? O pessoal estava falando a respeito de empresas que usam ServiceNow, eu atuei ali nas lojas Marisa, na própria Rede Globo, né, junto com o Eric também, bons tempos que a gente atua junto, também na Boticário, atuei ali
como arquiteto de solução na Citrosuco, na Bimbev também, fazendo a mudança do processo de mudança, né, enfim, toda a padronização, criação, definição, junto com o time. Também atuei um pouco ali na Vivo, na Tivit, também estou atuando agora na Petrobras, e durante essa jornada, né, essa carreira, eu conheci muitas pessoas e também muitas empresas com culturas diferentes. E foi muito bacana ao longo dessa carreira, porque eu consegui desenvolver não apenas a parte técnica, mas também a parte de consultor técnico, né, que muitos acabam confundindo. Isso foi essencial para eu conseguir chegar hoje até onde eu estou. Né? Então, comecei como desenvolvedor júnior, fui para pleno, liderei uma equipe técnica, depois eu fui para sênior, tive experiência com arquiteto também de solução. Então, todas essas experiências me ajudou bastante a entender esse mercado, como que ele funciona, e também esse mundo de serviço now. Então, partindo um pouco mais... aqui eu coloquei um pouco das certificações, porque ia ficar muito poluído aqui a imagem, então deixei só algumas para não poluir tanto. Mas são algumas das que eu já fiz, né? A principal, que é a CSA, uma CGTSM, e algumas outras que foram fundamentais para os projetos que eu estava atuando na época. Bom, quando se fala em inteligência artificial, aí a pessoa também fala sobre machine learning, depois alguém fala sobre deep learning, e depois uma outra pessoa fala sobre inteligência artificial. Parece que são coisas diferentes, né? Parece que uma do lado da outra. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês entenderem mais ou menos como que é a estrutura da inteligência artificial, né? Como ela se deu. Então, esse círculo maior, né, que representa a própria inteligência artificial, ele foca mais na criação de máquinas inteligentes, que são capazes de executar tarefas que normalmente o humano faria, né? E aí, o machine learning, ele não é um par da inteligência artificial, ele é um subconjunto, né, um subgrupo, onde ele especializa um pouco mais. E aí, ele treina, né, envolve aí treinamento de máquina com dados, esses dados passados, né, coisas que já aconteceram, histórico. E aí, com isso, ele consegue fazer previsões, enfim, auxiliar na tomada de decisão, sem de fato fazer uma programação específica, né? Você fala para o dado mais ou menos o que você gostaria de ter como retorno, e com base nesse histórico, ele vai fazer esse treinamento, né? Você consegue fazer várias análises com a própria machine learning. Já o deep learning, que é um outro ramo, né, um outro subconjunto dessa imagem, ele utiliza ali uma espécie de redes neurais com várias camadas. Ele simula como se fosse um cérebro humano, com várias redes neurais, que é capaz de processar e compreender padrões complexos. Então, você coloca uma imagem de um exame ali da cabeça de uma pessoa, ele consegue falar se o cara está consegue identificar se o cara está com câncer, se esse câncer enfim, maligno, benigno, porque ele consegue simular de fato uma rede neural e detectar os padrões com ela, né? Já a IA generativa é um subconjunto desse deep learning, só que diferente dos demais, ele se concentra mais na criação de modelos que são capazes de gerar conteúdos como imagem, texto, música, vídeo, enfim. Existe hoje, né, inteligência artificial generativa que são específicas num certo tipo de modelo. Então, por exemplo, o ChatGPT todo mundo conhece. Então, você imputa um texto ali, né, por exemplo, você imputa um texto e ele te retorna um texto. Então, ele é do tipo texto, ele gera texto como conteúdo.
Também tem outros tipos de inteligência artificial generativa, que você imputa um texto e ele te retorna uma música, por exemplo. Há um tempo atrás, eu quis também fazer um canal no YouTube que você gerava músicas, né, de forma com inteligência artificial, um modelo específico para música, e começar a fazer, monetizar o canal, né, mas enfim, hoje já não é mais possível fazer esse tipo de coisa com certo tipo de música. Não sei se para todas ele proíbe, né, enfim. Aqui eu trouxe um pouco mais de exemplos para a gente conseguir, enfim, entender melhor como que funciona. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a simulação da inteligência humana, né? Porém, ela utiliza de computadores para conseguir processar, né? De sistemas computacionais para conseguir processar. Aí, elas permitem que as máquinas analisem, interpretem todos esses dados de forma bem mais rápida, né? E aprenda com a própria experiência. Aqui tem exemplos de machine learning, que é a rotatividade de clientes. É muito interessante isso, porque ajuda, inclusive, as próprias empresas a entender o turnover. Não sei se vocês estão familiares com esse termo, mas o turnover é basicamente quando você precisa recontratar um profissional. É o índice que mede se o nível de recontratação está muito alto ou muito baixo. A rotatividade de clientes, no caso, se aplicaria dentro da empresa, como rotatividade de funcionários. Detecção de fraude de cartão de crédito, enfim. A, a, a IA generativa, por exemplo, ela traz ali uma geração de conteúdo, que eu já tinha abordado anteriormente, e aí, Deep Learning, vocês conseguem reconhecer ali, por exemplo, a Alexa é um dos exemplos que ela faz parte desse ecossistema. Né? Então, dentro do ecossistema de inteligência artificial, Alexa, Siri, enfim, outras tecnologias, eles acabam se encaixando dentro do Deep Learning. Tá? Aqui temos alguns tipos de inteligência, alguns tipos de modelo, né? De texto para texto, nós vamos ali ter o ChatGPT, que eu já tinha comentado com vocês. Também temos o Canvas. Eu não sei se vocês já utilizaram o Canvas no modelo Pro, no modelo que é pago, mas ele também tem algo que é muito similar ao ChatGPT. Então, você escreve ali uma pergunta, enfim, e ele vai te gerar um outro texto também. Não podia ficar de fora o Now Assist, que ele também tem ali um pezinho nesse geração de texto para texto, enfim, ou até mesmo código ele consegue gerar. Tem também ali para imagem um DALL-E, tem um Leonardo AI, que é um dos que eu gosto de usar também. Ele te dá tokens, enfim, créditos gratuitos, né, diariamente, eles se renovam diariamente, então você consegue fazer um bom uso durante o dia sem precisar pagar por nada. Enfim, tem o vídeo GPT, tem o Google Bard, e também tem o texto para música, que é o Mubert, não sei se vocês já usaram, mas todos eles têm algo em comum. Eles recebem um comando, eles recebem uma informação e geram outra. Então, eles são sempre geradores. Essa, inclusive, é uma característica muito individual de cada um deles, por exemplo. Toda output, toda informação que vai sair é um conteúdo que foi gerado. Se ele não gera conteúdo algum, aí ele pode se caracterizar ou como machine learning ou como deep learning, que é simplesmente, você inseriu uma informação nele, ele analisou e te retornou uma informação, ele não gerou nada novo. Então, essa é uma característica de inteligência artificial generativa, para conseguir ficar mais fácil de diferenciar uma da outra. Falando um pouco sobre o Now Assist, enfim, apesar de não conseguir replicar as informações na PDI,
eu consegui criar algo parecido, né, dentro da ServiceNow, fiz uma integração. Mas qual que é o conceito geral, né? Enfim, por que que você deveria se preocupar com uma inteligência artificial ou se preocupar em criar uma inteligência artificial? Porque algumas pessoas no meio que eu estou me interagindo mais, elas se preocupam em criar algo para elas, ou um assistente pessoal, né, ou algo para poder resolver um problema. E essa é a sacada. Se você não tem problemas a ser resolvidos, dificilmente você vai conseguir criar uma IA generativa com um propósito bacana, enfim, até talvez comercializar, tá? Porque é possível também você conseguir comercializar um modelo de IA generativa. Então, a ServiceNow, ela chegou com o Now Assist com essas promessas de resolver o problema de curadoria de KB, precisão de resultado de busca, resumo de informações complexas, detecção de sentimentos de funcionários, que eu achei isso bem interessante também. Então, ela traz esse conjunto e fala, olha, gente, eu estou resolvendo esses problemas. E aí, ela consegue, inclusive, também comercializar. Não são todos os módulos, até o momento, que estão com a capacidade de interagir com o Now Assist, tá? Por enquanto, na instância do cliente que eu estou atuando, eu consegui visualizar o ITOM, o SPM, o FSM, o HR, o CSM e também o ITSM. Então, se a pessoa tem um outro módulo e quer interagir, até o momento, né, até o momento que eu tinha feito até o dia de hoje, né, não tinha sido possível fazer esse tipo de interação. Então, aí você pode perguntar, pô, vai bacana, né, mas por onde eu vou conseguir acessar esse cara, né, como é que ele vai me ajudar? Então, os workspaces, desde o CSM, enfim, qualquer workspace, você consegue fazer aquela sumarização, que é o resumo das informações complexas, né? Então, no final, ao preencher o campo, por exemplo, resolution notes do incidente, ele consegue melhorar a resposta, passando para o cliente também. Ele reúne as informações que foram inseridas por você, as sugestões, enfim, de uma maneira bem inteligente, e consegue te devolver isso de uma forma resumida. O próprio Flow Design, ele consegue fazer a geração de conteúdo, então, poxa, Lucas, eu já tinha um Flow Designer, eu vou ter que criar um outro Flow Designer para conseguir utilizar esse cara? Não, você consegue, uma vez que você instalou o plugin, né, específico daquele módulo, porque hoje ele está sendo comercializado de forma separada, então, a partir do momento que você tem, por exemplo, o ITSM, e aí você instalou o plugin do Now Assist com o ITSM, você consegue utilizar nos fluxos que já existia. Ele vai trazer para você essa capacidade. O próprio Virtual Agent também, da mesma forma. Ele traz ali para você um gerador de conteúdo. Eu vou trazer para vocês aqui também na prática algo que remete bastante a esse cenário. E o próprio editor de scripts, né? Tá ficando cada vez um pouco mais apertada a situação para quem é desenvolvedor? Eu diria que não. Acho que é um forte aliado esse camarada para você melhorar a qualidade dos seus códigos. Então, ali no próprio editor de script, em qualquer campo de script da plataforma, você consegue colocar barra barra, aí você escreve, por exemplo, query active incidents, ou incident actives, enfim, ele vai te gerar um glide record de forma dinâmica com as informações que você inserir. Então, quanto mais detalhado, melhor é o seu código, né? E não apenas para isso, você também pode utilizar o próprio, não apenas o Now Assist, mas o próprio ChatGPT para poder validar o seu código. Cria um código, me mostre possíveis falhas e erros desse código. E ele vai e melhore, por exemplo. Ele vai te cuspir um código melhor, né, com várias validações. E aí, como não é possível instalar na PDI, vou mostrar para vocês agora como que ficou a minha PDI com essa integração, tá? Então, Deixa eu só fazer um parêntese aí, Lucão, sobre essa questão do chat GPT. Pessoal, essas facilidades, elas são legais para a gente ter no dia a dia ali de trabalho, né, um auxílio para o trabalho do desenvolvedor. Porém, assim, é importante vocês conhecerem o assunto.
que acaba acontecendo muito, e isso antes de ChatGPT, antes de inteligência artificial, é que as pessoas viraram copy and paste, né? Então, o Google, ele já era uma inteligência artificial, né, lá atrás, porque você vai lá, quer saber de um glide record, você dá um Google, copia aquele código e cola lá no seu script include, por exemplo, lá dentro do ServiceNow e faz o negócio funcionar. Pô, funcionou, que beleza. Só que as pessoas foram ficando cada vez mais rasas. E aí, de tanto copiar e colar e não entender o que está fazendo, o propósito das coisas, elas passaram a ser zumbis dentro do ServiceNow. E aí você pergunta, por exemplo, para um candidato numa entrevista o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele simplesmente fala, cara, eu copio e colo e funciona. E isso é um problema sério. O ChatGPT, ele virou bengala para muita gente, ao ponto que um candidato, numa entrevista, perguntou se podia abrir o ChatGPT para utilizar como um auxílio ali durante a prova. Então é complicado isso, né? Porque quem sabe é o ChatGPT, o cara não sabe mais. Então é um problema. Uma faca, é uma O dia que espada o, de dois gumes, né? o dia que o ChatGPT sair do ar, o cara não trabalha. O dia que o Google sair do ar, o cara não trabalha mais, entendeu? Então é muito cuidado aí, usem como um auxílio, como uma ferramenta que vai, né, facilitar, porém, não depositem todas as suas fichas ali. Vocês precisam conhecer de fato as coisas. Só Sim, sim, esse e parêntese. isso aconteceu para várias ferramentas, enfim, várias features que foram surgindo ao longo do ano. Antigamente a pessoa precisava saber de fato fazer uma query em um banco de dados. Hoje ela não precisa mais fazer, né? Então existe aí na vertente do ServiceNow o Glide Record e depois eles inventaram o Glide Query. Então cada vez menos você precisa fazer de fato uma query eficiente dentro do banco de dados, né? Então, de fato, usem, mas com moderação, né? Saibam de fato o que vocês estão fazendo. Enfim, criei aqui minha conta dentro do plataforma da OpenAI. Coloquei alguns créditos aqui para poder fazer alguns testes com vocês. E, basicamente, é exatamente o mesmo caminho que a Cris fez no cabelo dela, com algumas diferenças, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o método do REST API dentro de um script include, então eu consigo reutilizar em qualquer ambiente da minha plataforma. Então, a pessoa consegue acessar ele fazendo uma pergunta, e aqui eu insiro a pergunta. E aí ele faz o acesso à API, né, que foi cadastrada do OpenAI, e aí ele pega essa resposta, né, padroniza a resposta, registra essa resposta dentro de uma tabela, eu estou utilizando aqui também o Glide Query, faço o insert e eu retorno essa resposta como eu serializo ela para poder retornar. Então, algo bem simples, bem tranquilo. Existe pontos de melhoria aqui, eu fiz mais para poder mostrar para vocês como que funciona. Né? Eu poderia, por exemplo, verificar se essa resposta já existe na tabela e retornar ela já direto. Não precisaria toda hora fazer até porque isso é dinheiro, né? Toda pergunta que você faz ali é um dinheiro que vai. Então, criei aqui a tabela, que vai armazenar esses dados. Essa tabela, eu separei ela coloquei um number ali, a pergunta e a resposta, os primeiros campos, né, que aparece. Depois ali, quais foram os tokens, né, utilizados na pergunta, quantos tokens foram utilizados na resposta e o total. Se a pessoa quiser fazer uma sumarização, enfim, com um cálculo ali de quantos tokens está sendo gasto por dia, por mês, enfim, por hora, ela consegue também. Aqui no response request, também fiz ali qual foi o request, né? O request bar que a pessoa fez, qual foi a resposta obtida, enfim, o endpoint que usou o status code. Isso daqui é mais para um nível de governança ali, a gestão técnica, enfim, eu preciso consultar, e aí a pessoa consegue vir até aqui. Mas também criei aqui, não podia deixar de criar um um dashboard, onde a pessoa tem ali, enfim, algumas informações que pode utilizar a seu favor. Mas, na prática, como que isso funciona? Então, vou até dar um F5 aqui na minha página. A pessoa, ela vai vir aqui no Virtual Agent. Ó, faça uma pergunta ao ChatGPT.
E aí, eu posso perguntar qual a média de salário de um desenvolvedor sênior com service now. Vamos ver se ele consegue essa informação. Ó, de 10 a 20 mil por mês, hein? Então, realmente, ó. Aí ele vai fazer uma pergunta. Quer interagir novamente, né? Quer fazer uma nova pergunta? Eu posso falar, eu posso responder sim ou não, enfim. Ele consegue te dar essa resposta. A informação foi armazenada dentro da tabela. Aqui, ó. A média de salário do desenvolvedor. E essa informação já está constando aqui. Então, já tem mais um dado aqui. É uma integração bem simples, né? Até porque eu não consigo usar as demais capacidades do Now Assist por conta de que eu estou usando minha própria PDI e eu não tenho permissão, enfim, para poder instalar o Now Assist na instância do cliente. Então, por isso, acabei recorrendo a esse caminho. Então, é uma integração bem bacana. Quem quiser o código, enfim, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre como que eu fiz, pode entrar em contato comigo também, que eu passo as coordenadas, enfim, também vou deixar aqui também o link da Cris. A Cris, ela que escreveu o KB, ela postou recentemente, também vou deixar o link do artigo que ela escreveu, tá bom? Mas, voltando ao slide, show, exemplo aqui. Ficou um pouco escuro aqui para vocês, mas enfim, aprendendo, aqui está escrito aprendendo. Com isso, vocês começam a perceber que existem diversas empresas, pessoas, instituições, até mesmo a CTO da Exame, eu não sei se vocês estão por dentro, eu cheguei a compartilhar recentemente, mas a CTO da Exame está se movimentando também para divulgar, ensinar profissionais sobre inteligência artificial, né? E isso não é uma coincidência, né? Pode parecer, mas não é coincidência, isso é, é uma necessidade que está batendo na porta de todas as empresas, né? Principalmente as empresas techs. Vocês podem estar se perguntando, né? Mas por que estão batendo na porta? Bom, os motivos são variados, né? Como produtividade, lucro, pioneirismo. Nessa corrida de inteligência artificial, quem fizer primeiro, por exemplo, é pioneiro. E todo pioneiro faz parte da história, como as demais revoluções que houveram um tempo atrás. Então, tem esse ponto de pioneirismo e também clientes, né? Se você é especialista em inteligência artificial e a tendência do mercado, porque com isso você consegue poupar tempo, e tempo é dinheiro, então você também consegue mais clientes. Nesse podcast do Hipsters que eu estava ouvindo, no episódio 38, que chama Hipsters Fora do Controle, não sei se vocês acompanham, mas eu recomendo fortemente. É um podcast voltado para IA, né, tecnologia, e esses dias eu estava presente o fundador e o líder técnico também da escola de inglês Natural Fluency. Eu não sei se vocês conhecem essa escola de idiomas, mas é uma das que já incluiu em seu portfólio a IA, tanto na parte da conversação, como na correção de fala, geração de atividades de casa, né, que são os homeworks, com base na aula e nas suas dificuldades ao longo da aula. Então, ela consegue não apenas te orientar, mas também consegue registrar tudo que você está fazendo ali que pode ser corrigido, gera um resumo para você e com base nos seus gaps, né, enfim, nas suas pontos de melhoria, ele consegue gerar para você uma atividade. Isso, é claro, isso não apenas deixa mais acessível o curso, porque você vai ter uma máquina ali ao seu lado, mas também permite que uma máquina consiga avaliar com bem mais profundidade, né, as habilidades e, enfim, sugerir conteúdos para suprir isso que a gente conversou. É claro que nem tudo são flores, né, pessoal? Com isso, os professores de inglês ficam com uma pulga, ou com várias pulgas atrás da orelha.
os professores podem até pensar, poxa vida, eu vou perder meu emprego, né? Mas não necessariamente. Eles, por exemplo, da Natural Fluency, eles estão convidando os próprios professores para serem parte dessa construção. Então, eles estão ali para poder avaliar o que a inteligência artificial diagnosticou, eles estão avaliando aquele diagnóstico, então estão fazendo parte. E é claro, eles também deixam bem à vontade as pessoas para procurar um professor, enfim, um ser humano de verdade, para praticar a conversação, enfim, outros tipos de habilidades que é interessante interagir, né, ter essa interação com outro ser humano. Um dos hosters, um dos apresentadores desse podcast, ele também criou uma própria inteligência artificial, né, por incrível que pareça, ele está aprendendo turco, e aí, quando ele aprende uma nova palavra, enfim, vê uma nova palavra, ele insere essa palavra na inteligência artificial dele, e aí ela faz a tradução dela, e também coloca ela dentro de um contexto para que ele consiga praticar. Então, é algo que para poucos, para muitos, né, pode parecer simples, mas está apoiando ele nesse estudo desse idioma, que eu acho bem peculiar, né? Mas, enfim, esse é um ponto. Eu vou até deixar aqui também esses dois links. Um deles é o Xiaowei, da ServiceNow, não sei se vocês estão familiarizados com ele. Ele vai fazer uma apresentação, se não me engano, acho que dia 30, sobre o Now Assist. Então, fortemente recomendo que vocês façam. Existe também o próprio curso do Now Learning, né? Mas quando tem uma pessoa ali ao vivo falando, também, enfim, eu gosto de aproveitar cada oportunidade para não deixar passar nada. Agora, um outro ponto que eu não sei se vocês estão por dentro, mas é sobre alguns problemas legais que vêm surgindo com a inteligência artificial, não dentro do ecossistema da ServiceNow, mas dentro do ecossistema como um todo, como sociedade. Eu acredito que, para mim, esse é um dos maiores e mais recentes e polêmicos, que foi o caso da New York Times, que processou a OpenAI e a Microsoft, que é dona dessa IA, por utilizar os artigos do jornal deles como base de treino. Eu não sei se vocês chegaram enfim, acompanhar. Eu trouxe aqui três fontes diferentes, inclusive do próprio New York Times, né? Eles também reportaram isso, mas isso é muito intrigante no meu ponto de vista, porque abre para diversos questionamentos, como o que a própria New York Times quer, né? Ela quer aquele dinheiro, enfim, ela declarou ali uma quantia em dinheiro absurda nesse processo. Elas querem que parem de acessar os artigos, enfim, isso são mais perguntas do que respostas. Mas isso é muito delicado, porque o Google News, há um tempo atrás, ele passou por uma polêmica parecida com um jornal lá da Europa, e que deveria pagar ou parar de acessar as notícias dos demais portais para... E aí a decisão, enfim, chegou num ponto que aí o Facebook e o Google falou, beleza, eu não vou mais acessar vocês, não vou mais utilizar vocês. E aí, isso gera para mim, então, tem dubladores, tem vários pontos de discussão que estão vindo com essa onda, que então, tem o Galaxy o S24, tem o Samsung, o Galaxy AI, não sei se é o 24, que tá como AI, enfim, mas também tem o AI, porque assim, como o mercado ele está tendendo para a inteligência artificial generativa, é muito difícil, assim, muito, enfim, intrigante você falar que não quer participar da base de treinamento de uma das maiores empresas de inteligência artificial. Uma das maiores, não, a maior, né, é a maior de todas. Passou o valor de mercado da própria Apple, acho que semana passada, semana retrasada. E quando o New York Times fala, poxa, eu não quero que vocês façam isso, porque a gente gastou
muito dinheiro e tempo e profissionais para poder produzir esses artigos. Você está vindo aqui e basicamente pegando esses artigos e utilizando como base de treinamento. Então, muitos questionamentos que estão vindo com essa onda, né, de treinamentos, né, de inteligência artificial. A Microsoft, na semana passada, ela lançou a Store de inteligência artificial. Não sei se vocês ficaram por isso. Foi semana passada ou foi semana retrasada. Enfim, deve fazer acho que no máximo umas 2 semanas. E vocês, eu, qualquer pessoa consegue criar uma inteligência artificial e colocá-la para venda. Então, assim, monetizar, é claro, a política de monetização ainda está sendo analisada. Eu não tenho não sei se isso já foi definido ou não, se seria por inteligência artificial mais baixadas, né, que teve mais downloads, ou as que tiveram mais likes, ou qualquer que seja publicada dentro da Store, mas é um outro mercado que está abrindo, que, assim, vai abrir portas para muita oportunidade, né? Então, isso acaba revolucionando de uma forma que não tem como você ficar fora disso. É claro, como o Eric comentou, e eu também concordo, você precisa saber o que acontece por trás do código. E quando você sabe o que acontece por trás do código, até um outro ponto polêmico, você fica com o pé atrás no início de cada revolução. Dentro desse quesito, a própria OpenAI, ela fez, um dos apresentadores daquele podcast que eu comentei, o Hipsters, eles fizeram um teste, ele fez um dos apresentadores fez um teste com relação à questão de segurança, porque quando você abre uma sessão ali, enfim, e começa, sei lá, você upa um arquivo, com base no arquivo me dê um resumo das informações, por exemplo, e aí ele vai e analisa aquele arquivo, enfim, faz a leitura do arquivo e te retorna alguma informação, ele gera um texto. Se você abre uma outra sessão, então você tem 2 abas ali do Chrome, por exemplo, aberta. Uma consegue acessar o arquivo da outra. E isso muito tem a ver com o escalonamento de sessão, né? Você pode fazer por usuário ou por sessão. Então, se você faz por sessão, sai muito mais caro, enfim, é muito mais custoso para eles manter. Mas isso é uma brecha de segurança. E isso abre, enfim, coloca uma pulga atrás da minha orelha também, a respeito de outras inteligências artificiais. Por exemplo, esse mercado de IAs que a Microsoft abriu, o cara, ele pode ali, talvez, de fato, né, fazer, por exemplo, imitando um gatinho miando em vários idiomas, não sei, a pessoa pode ser bem criativa, você faz o download. Quando você faz o download, de fato, em uma parte do código, ele pode estar fazendo aquilo ali, mas o cara também pode estar, enfim, se aproveitando de uma brecha, ou dessa própria brecha, para poder acessar seus arquivos, enfim, ou você upa um arquivo para lá, de fato, ele faz análise e te cospa ali uma resposta, um resumo, mas envia as informações para um endpoint XPTO. Então, existem vários pontos de segurança que estão sendo acessados, discutidos, né, na comunidade, e essa questão se você tem 2 abas abertas, enfim, uma aba consegue acessar o arquivo da outra, foi levantado para eles como um bug bounty. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas bug bounty é um programa de recompensas. Várias empresas fazem esse tipo tem esse tipo de programa, como a própria o Facebook, Instagram tem também, e o ChatGPT também tem. Só que eles responderam falando que não é isso mesmo, é o comportamento esperado. Então, assim, da mesma forma que eu acho muito interessante, muito instigante essa parte dessa revolução, também fico com o pé atrás com relação à questão das seguranças, por exemplo. O Now Assist, quando você faz a instalação dele, inclusive tem uma parte lá no curso, que eu coloquei lá no LinkedIn, tem uma parte do curso que
ele, por padrão, né, que você instala, ele já vem lá que você está compartilhando as informações. Então, cada pergunta que você faz, cada resposta que ele obtém, você vai compartilhando essas informações com o intuito de você melhorar, enfim, a sua inteligência artificial, né, essa ferramenta. Mas você também tem a opção de desativar. Então, com isso fica aí a pergunta, né, até onde essa segurança vai. Mas, bom, pessoal, falei bastante, você não falou muita coisa, mas eu queria abrir agora para perguntas, enfim, vou começar compartilhar com vocês aqui os links. Eu queria abrir para perguntas a respeito desse tema aqui. Não teve pergunta, mas teve muita conversa aqui, hein? A galera tá comentando vários assuntos aqui no chat. Bem maneiro aqui a evolução. Ó, o Wagner, ele colocou aqui, ó, a questão dos dubladores, né? E tem uma inteligência artificial, estava vendo semana passada, que a pessoa, ela conseguiu dublar a voz de uma outra, assim, de uma forma que era perfeita, perfeita, né? Esse é um ponto. E tem uma outra que é você upar o seu áudio na inteligência artificial e aí, a partir de um texto, ela fala qualquer coisa. Acho que pode ter a ver também com esse ponto que ele falou dos dubladores. Que é Fizeram assim... isso aí, vocês viram? Isso aí foi um marketing absurdo. Fizeram isso com o pai do Zico. Vocês viram isso? O Zico, jogador de futebol do Flamengo. O pai dele já morreu há muito tempo. Pegaram um trecho da voz do cara e levaram o Zico para dentro do Maracanã, tudo apagado. E aí tava o pai dele falando um monte de coisa que o pai nunca tinha falado para ele. Então, assim, cara, sensacional, né? Pro bem e pro mal, né? Pro mal também, porque você tem a capacidade de pegar a voz de qualquer um aqui e falar coisas que a pessoa nunca falou. Aí a gente começa a Sim, ter o problema, né? e o nível de criticidade, de segurança é muito baixo. É basicamente um checkbox. Você fala, ó, eu concordo que a fulano de tal, permitiu que eu usasse a voz dele. E não necessariamente o cara permitiu, às vezes estava numa ligação, o cara gravou sua voz, enfim, gravou um minuto ali de reunião, pegou sua voz e já fez um meme, fez qualquer outra coisa. Então é muito louco isso, porque na verdade é uma mistura, né, de sentimentos. Da mesma forma como tem muita coisa acontecendo, também é interessante ficar com a orelha em pé. Pode falar, Jess. Lucas, primeiro, parabéns pela apresentação, viu? Super legal. Eu não conhecia muito esse assunto, de fato, assim, e fiquei até assustada, assim, com as possibilidades que tem até dentro da ServiceNow. E a minha pergunta por exemplo, assim, no melhor dos mundos, o que isso pode trazer de benefício para dentro da ServiceNow, assim, sabe? O que a gente pode esperar de uma inteligência artificial que vai poder melhorar processo, enfim. Basicamente, a ServiceNow está prometendo resolver, deixa eu até voltar aqui, ela promete resolver, acho que são 4 problemas. Deixa eu voltar aqui, ó, que é a curadoria de cabeça, né? O que seria a curadoria de cabeça? Quando você vai criar um KB, na verdade, você pode... Esse foi um exemplo que tem dentro do curso, eu achei muito interessante. Falou, crie para mim um KB sobre o assunto de reset de senha. Dentro da plataforma da ServiceNow, existe já um processo de reset de senha. Inclusive, é um tópico do Virtual Agent, reset de senha. Então, ela consegue varrer a plataforma inteira e com essa informação, com essa inteligência artificial, ela gerar para você um conteúdo rico, com base no que já existe também. Um outro ponto é a precisão na busca de resultados. Então, não, no resultado de busca, falei errado. Então, você está lá, por exemplo, no portal, ou até no back-end mesmo, e você fala, reset de senha. Vou usar o exemplo do reset de senha. Aí, ela te traz um resumo do que seria ali o processo de reset de senha com base nos artigos que existem. Então, cada vez mais, essa ferramenta ela vai aperfeiçoando as próprias respostas. Então, ela te dá um resumo do que seria ali um processo de reset de senha, e também te traz o artigo.
Antigamente, ela só trazia ali um artigo onde continha reset de senha no corpo do artigo, no título, em alguns outros lugares. Agora não, agora ela vai gerar para você um conteúdo, ela gera para você o artigo, também gera um conteúdo quando você busca por esse termo, né? Por exemplo, né, o reset de senha. Esse resumo de informações complexas, eu achei bem interessante no quesito de que, às vezes, você tem um chamado, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando tem um chamado, que ele acaba demorando muito tempo para poder ser resolvido. Aí o cliente pede uma coisa, você faz, depois o cliente pergunta uma coisa, você responde. Para quem está no CSM, por exemplo, né, ali no front, é muito comum isso acontecer. E aí, quando você vai finalizar o chamado, poxa, para você reunir todas essas informações, cara, aí você precisa voltar, aí você organiza os pensamentos, aí você, enfim, identifica o que é uma pergunta, qual que é a resposta, enfim. Dessa forma, ele consegue fazer de forma automática. Esse é um dos problemas que o Now Assist promete resolver. E esse último, que é a detecção de sentimentos de funcionários e clientes, né? É um problema que ele está prometendo resolver, mas eu confesso para você que eu ainda estou curioso para ver funcionar. Nossa, Porque, esse parece muito, muito legal. Eu tô, assim, muito curiosa também. Deixa eu só sim, falar uma coisa aqui, que eu acho que não está na tua lista aí, Lucão, que a ServiceNow já está trazendo, acho que vem já na Vancouver agora, já está vindo com isso, nesse pacote de IA dele, que é a possibilidade de criação de itens de catálogo simplesmente batendo papo com o Virtual Agent. Então, pessoal, então, olha o nível do negócio. Então, o cara entra ali, um usuário na área de negócio, não é um desenvolvedor, ele simplesmente começa a conversar com o chatbot e ele vai criando o item de catálogo e criando o processo, também vai criando o flow. Tá? Então tá nesse nível o negócio. Ele já tá, a ServiceNow já está fazendo algumas POCs aí com alguns clientes para mostrar esse negócio funcionando, tá? E tá dando, e o pior, ou o melhor, tá dando certo. Tá? então, assim, você entrar jogando, vai ter que entrar jogando muito mais nessa área, porque o próprio não assiste pode resolver, por exemplo, uma pessoa de processo que entende como que funciona a empresa, o departamento, enfim, o processo como um todo, até o dono do produto, se ele entender um pouco mais de ServiceNow, enfim, ele consegue ali criar um item de catálogo, um flow, ele consegue criar artigos de forma muito mais rápida, né? Essa é a grande sacada. Como os dias estão muito rápidos, né? Eles querem colocar essa ferramenta que fica muito mais rápida ainda. Mas, enfim. Eu Augusto respondi aí, aí. Jess? Com certeza, respondeu sim, Lucas. Obrigada. Nada. Fala, Augusto. Tudo bem, Lucão? Quanto tempo, hein? Tranquilo, verdade. Prazer sempre falar com você, meu querido. Então, embarcando aí na continuidade que o Eric acabou de falar, que já era o assunto, eu vejo que com a inteligência artificial, e agora no No Assistente e no Virtual Agent, eu verifico que daqui a um tempo, eu vejo que até no processo de RPA, tá? Na Robotic Process Automation, a inteligência artificial vai fazer uma integração rápida, porque na hora que você for fazer o desenvolvimento em cima do AI, ele já vai te dar um resultado mais rápido, até na questão de você criar um flow naquele processo que você queira na plataforma, entendeu? De repente já vai ter um assunto que você é o cliente e você vai falar diretamente com a inteligência artificial e ele já vai te dar um processo no qual você vai necessitar na plataforma, entendeu? Sim, não, com certeza. E, assim, o que eu comentei. É assustador, cara, porque te abre possibilidades mil. Assim, a sua imaginação vai ser, de fato, o teto. Aonde até a sua imaginação alcançar, ela vai. Eu Então, lembro que... desculpa, vai lá. Pode não, continuar. não, pode concluir, pode Eu concluir. lembro que aqui mesmo foi o Cristiano França, não sei se vocês lembram, não sei se estão... Ele apresentou o RPA e você poderia...
na própria plataforma, você automatizar as documentações, no qual você colocava a documentação, ele já subscrevia por dentro do sistema todo aquele ou um documento ou algo, e ele pegava toda a escrita do documento e transportava diretamente para o ServiceNow. Eu achei aquilo fantástico. E a evolução da RPA, e agora com a inteligência aí, a velocidade do processo vai ser mais rápida ainda. Vai, cara. Já existe, inclusive, um plugin, eu acredito que vocês devem estar familiarizados. Ele, na verdade, é um update set. Existe uma página da ServiceNow que chama Shared Projects, ou Projects Share, enfim, é onde o pessoal compartilha projetos, enfim, soluções que eles encontraram com todos da ServiceNow. E esse update set que é compartilhado lá é para poder fazer, de fato, essa documentação, que é documentação do script include. Então, você tem ali o seu script include, você precisa colocar uns comentários, uma certa ordem, enfim, respeitar uns parâmetros, e aí você clica num botão e ele documenta tudo para você. Né? Coloca ali num PDF, numa tela diferente, e é muito mais fácil de ler, inclusive, né? Agora, o próprio Now Assist, cara, com ele, o céu já não é mais o limite, né? Abre muitas opções. Cara, vai ficar exatamente o no-code. O no-code. Já existe a forçação do no-code, né? Você, cada vez mais que você vai usando a plataforma, e você vai fazendo os cursos, você abre a PDI, você faz uma base de teste, a tendência é que o ServiceNow leve assim, você não precisa ser um desenvolvedor, não. Sabe o quê? Sabe JavaScript? Sabe a noção? Vem que a gente dá assistência. Só transforma a nossa ideia em solução. É o que vai acontecer e o que já está acontecendo. Exatamente. Agora, essa pergunta que o Nathanael fez, ela inclusive me assustou. A pergunta é o seguinte: Lucas, nos seus estudos, você já viu alguma empresa sugerindo um projeto de oferecer um salário mundial, já que aí e os robôs irão substituir muitas profissões e atividades que hoje demandam de pessoas? Eu ouvi nesse podcast que eu comentei para vocês, que eu estou ouvindo ele bastante. Estou ouvindo o podcast da Jazz e também esse do Hipsters, que é para o maior salário já oferecido para são os pesquisadores de inteligência artificial. São os cabeças, assim, que, enfim, dominam qualquer assunto. E a OpenAI, ela é a empresa que paga esse salário. É $1 milhão por ano. Esse $1 milhão está incluso salários, bônus, enfim, qualquer outra coisa que possa agregar. É assustador. É assustador você pensar que uma pessoa recebe $1 milhão por ano como salário e bônus. Vamos pensar assim num CLT. Um PJ, ok, mas um CLT é assustador. Aí também tem uma outra empresa que ela é a Netflix. Só que no caso da Netflix, ela paga $500 mil. Só que é somente salário. Esse valor inteiro é só de salário, né? Eu não sei para vocês, né, qual que é a realidade de vocês, mas para mim, qualquer um dos dois ainda tá... assim, é algo surreal para uma pessoa que é desenvolvedora, pesquisadora de inteligência artificial. Agora, desenvolvedores, no geral, eles já recebem um salário, tem uns, enfim, que recebem salário acima de juiz. Tem uma empresa que ela trabalha com ServiceNow, ela fica ali em Massachusetts, e ela está oferecendo para Technical Consultant, que é um consultor técnico de ServiceNow, chega até $172 mil. Se você divide por 13, que normalmente o pessoal da gringa faz essa divisão por 13, por 14, enfim, e faz a conversão, fica cerca de R$50 mil, quase, pouco mais, enfim. São salários absurdos. E com o mundo fazendo essa tendência de cada vez mais, então, assim, não tenha dúvida que salários, posições, tanto na parte de gestão, quanto na parte de desenvolvimento técnico,
vai ser crucial. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ela tá falando que é trocado aí, ó. É isso aí, pô, tem gente ganhando mais aqui nesse grupo, eu não tenho dúvida. Todo mundo rico aí. Muito bom. Dinheiro de pinga, realmente. A pinga mais cara do Oeste. Galera, a gente já está caminhando aí para o final, né? Estouramos aí um pouquinho nosso time box e temos alguns ritos aqui, né? Pra galera que já participa. Calma, eu já vou passar para você, meu jovem, calma. Temos alguns ritos aqui finais que eu vou fazer já. Um deles é a nossa foto que a gente sempre tira aqui para postar lá no LinkedIn, então já gosto de dar o aviso antes para o pessoal conseguir arrumar o cabelo aí, né, Augusto? Aparecer bem bonito aqui na foto. O próprio Lucas também arrumar o cabelo dele ali. Opa! O que sobrou dele, né? A gente, então tem uns minutinhos aí, mas antes disso, o Lucão tem uma mensagem importante aí para passar, galera. Bom, pessoal, assim como o Eric comentou também naquela reunião 19, existem algumas outras iniciativas que fogem da comunidade. Não é algo praticado dentro da comunidade, é porque, se fosse, iria ferir o principal conceito da comunidade, que é, de fato, apresentar essa carreira, né, para as pessoas como de forma gratuita. Assim como o NowPro, existe também uma iniciativa que eu estou encabeçando, que é a parte de mentoria para as carreiras, tá? Vai acontecer uma live no dia 2 de fevereiro, essa live é totalmente gratuita, e com ela eu pretendo passar para vocês ali uma visão de como construir uma carreira de sucesso dentro da plataforma, né? Não é aprender módulo a módulo, como a maioria está fazendo, né? Como algumas pessoas já fazem com destreza, como o Eric, por exemplo, dentro do NowPro. É, de fato, construir uma carreira sólida, com questão de comunicação. Existem pessoas que não têm uma certa destreza com a comunicação, o que falar, enfim. Também a própria marca, o seu próprio marketing, o seu branding, enfim, como você se promover dentro de uma empresa, construir uma imagem, enfim, de sucesso, a organização do seu próprio tempo, gestão de tempo, também como você consegue, na verdade, vai conseguir definir, planejar o que vai te manter, de fato, no caminho certo. Então, essa live do dia 2, que é gratuita, ela pode ser essencial para quem já está atuando no mercado e quer, de fato, enfim, construir essa carreira de sucesso. Eu vou deixar aqui o link da inscrição da live e também da página da mentoria, tá bom? Aqui. E aí, quem tiver interesse, enfim, já existem algumas pessoas que eu já estou mentorando, não se trata apenas de conhecer o ServiceNow. Vou repetir, é planejar uma carreira de sucesso, tá bom? Então, é este o recado. Vamos para a foto. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade de me chamar no privado. Antes da foto aí, tu botou um monte de LinkedIn, só não botou o teu, né? Então eu já tô mandando o seu aí pra galera te adicionar, clicar aí. Melhor o próximo. Eu sempre falo que LinkedIn não é Instagram nem Facebook, pessoal. Você não precisa ser amigo da pessoa, você tem que fazer network. Então, conexões, quanto mais conexões nós tivermos, melhor. Tá? Conectem-se a todo mundo aí, porque o mercado de ServiceNow ele é pequeno, por incrível que pareça. As pessoas se conhecem. Então, é importante que a gente esteja conectado aí. Quem quiser lançar o seu LinkedIn, fique à vontade. Eu vou emendar a fala do Eric aqui, porque essas duas pessoas, cara, esses dois mentores aí, os dois mestres, eu entrei no grupo, acho que tinha 100 e poucas pessoas, e ver a evolução que se tornou o ServiceNow, com as palavras deles, com a mentoria deles, com as apresentações que se tornou o grupo, e o grupo está crescendo, hoje tem WhatsApp, tem Telegram, e ver que a persistência deles transmitindo para a gente não desistir, eu falo, eu estou aqui já 1 ano e pouco, ainda não consegui ter um sim, mas eu não desisto, logo breve vou ter meu sim,
mas eu digo para aqueles que estão começando agora, não desanimar, continue estudando, abre a PDI, faz um testezinho, abre um catálogo de itens, abre um recorde de produtos, faz um testezinho lá, faz a brincadeirazinha para não perder o hábito, entendeu? E o sim daqui a pouco vem. É Tá? oportunidade, né? Na verdade, eu falo que a oportunidade, ela passa na nossa frente. Na verdade, não sou eu nem que falo isso, né? O Maquiavel, aquele cara que, lá do maquiavélico, né? Ele fala muito disso, virtude e fortuna. Você tem que ter a virtude, ela é tua, né? A fortuna é a coisa que vai aparecer. Só que quando a fortuna aparecer, que é a oportunidade, você tem que ter a tua virtude. Não adianta a oportunidade aparecer e você não está pronto para ela. Então, faça o trabalho de casa, né? Eu vejo aqui várias pessoas que começaram aqui no grupo e conseguiram chegar lá. Claro que vai ficando cada vez mais difícil, pessoal, porque está todo mundo estudando, todo mundo, né? Muita gente está estudando, então fica um pouco mais difícil. Quando a gente começou com o grupo, existia uma escassez absurda de profissionais no serviço sinal. Estou falando de lado aqui porque eu botei para a tela maior para fazer a foto, tá? A câmera está aqui, eu estou olhando para a tela, vocês aqui. Então, existiu uma escassez enorme de profissionais, que a gente conseguiu praticamente sanar com o Service Now Train. Então, aquela galera que começou na primeira leva, eu cito aqui vários nomes, Fábio, Fernando, o Tassiano veio um pouco depois, Monique, Rodrigo, Leandro, que entrou no grupo também, depois entrou o Lucas, e, cara, uma galera hoje já está no mercado aí, já são os plenos, os sêniores, às vezes, ali, porque a gente está falando de 2 anos e meio depois. E vai ficando mais difícil, né? Mas ainda é possível, só que precisa estudar, porque de tempos em tempos as empresas renovam ali, né? As pessoas vão, é aquela ideia da escadinha, as pessoas, os júniores vão sendo promovidos e abre na base aqui, né? Uma oportunidade. E aí essa oportunidade vocês podem pegar, cara. E eu falo, pessoal, vocês têm que entrar no mercado. Já tive essa conversa com muitas pessoas aqui. Ah, Eric, pô, mas eu vou estar andando para trás. Cara, é um passo para trás para dar 10 para frente. Né? Então, eu falo, entrem no mercado. A hora que vocês entrarem no mercado, em 1 ano de serviço sinal, se você estiver estudando, você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Se você vai continuar naquela empresa, a empresa está te valorizando, mas se ela não tiver, tem um monte de gente querendo você, cara. Porque é a maior dificuldade. Entrou, 1 ano depois, cara, você levanta a mão, tem 10 para te levar. Entendeu? Então, apareceu oportunidade, estejam preparados para ela. E aí, aqui, o grupo ajuda muito isso, sabe? Porque tem trilha, tem a galera contribuindo, a gente faz as reuniões, trazendo um monte de assunto novo, um monte de coisa legal, assuntos que já são batidos, mas a gente volta sempre naquilo, porque são assuntos importantes para o dia a dia da galera que trabalha com serviço sinal. Então, é isso. Correr atrás, estudar, 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 não tem outra maneira, pessoal, não tem jeito. Sim, a gente facilita um pouco aqui, dá o caminho das pedras, mas depende de cada um de vocês, estudar e evoluir. Se vocês não quiserem, ninguém vai poder querer por vocês. A verdade é essa. É estratégia e constância, né? Com esses dois você vai em qualquer lugar. E disciplina. Você Isso aí. falou, a melhor palavra que no final agora é disciplina. Se você não tiver disciplina, aí é difícil. Eu vou aproveitar aqui, ó, para já fazer, já estamos passando do horário para caramba, e falar da nossa próxima convidada. É uma mulher, ela está aqui com a gente hoje, a Cláudia. Olá, Cláudia, tudo bem? Cláudia está ali, ó, dando tchauzinho. Na minha tela ela está no cantinho direito, mas em cada tela aparece de um jeito. E a Cláudia, ela é cliente da ServiceNow, vai trazer aí um case legal pra caramba, falar um pouco ela é da Siemens, né, uma empresa giga, né, eu falo para você, não tem empresa pequena no ServiceNow, é uma multinacional aí, então muito legal, não percam a próxima reunião, vai acontecer daqui a 15 dias, especificamente, deixa eu falar para vocês aqui, no dia 31 de janeiro, tá? Então, já fiquem preparados, que vai fazer todo o processo que a gente sempre faz, publica ali, né, o assunto, vai, né, fazer tudo que a gente sempre faz, jogar no grupo, a galera vai saber, mas já estou antecipando para vocês que estão aqui, para não perderem essa oportunidade de ouvirem ali a apresentação da Cláudia, tem muita coisa legal vindo pela frente aí. Beleza? Quer falar alguma coisa aí, Cláudia? Fica à vontade, tá? Ela falou ali no chat que tá com problema. Ah, tá com problema? Legal, não vi. Beleza, pessoal, então vamos lá para nossa foto. Todo mundo aí dando aquele sorrisão bonito. Quem quiser abrir a câmera agora, é a hora, o momento.
Vamos lá? 1, 2, 3 e... Beleza, já printei. E aí, para fechar, já fiz aí a sessão network, né? Mandei o LinkedIn do Lucas, adicione o cara sabe demais. E agradecer, Lucão, a vinda aí, né? Você vem, mas nunca foi embora, porque você é um dos caras que está aqui sempre contribuindo na organização. E convido a todos também, né, a virem aqui fazer uma apresentação. Hoje eu já convenci uma pessoa, não vou falar que é surpresa, que já até me mandou o assunto aqui no privado. Já vou dar uma analisada, possivelmente já entrará aí numa próxima agenda. Então, eu sei que aqui nessa reunião tem muita gente que é muito experiente, conhece muito ServiceNow, pessoas com quem eu trabalhei aí, amigos de longa data, e fiquem à vontade aí, eu estou aguardando a presença de vocês para apresentar, para a gente trazer assuntos aqui, para discutir, para fomentar essa comunidade. Legal? É isso, pessoal. Obrigado, muito bom. Nos vemos daqui a 2 semanas, nos falamos no grupo aí praticamente todo dia. Falou. E é isso. Um abraço para vocês. Um abraço. Valeu.